Gente, esse final de semana eu fui no meu pai e eu busquei alguns álbuns de fotos antigas e, além disso, eu encontrei um diário que eu acho que eu deveria ter uns 8, 9 anos, não sei exatamente, eu escrevia bem errado, então não sei muito bem. E olha só que coisa mais fofa. Sério, olha que coisa fofa. E é um diário que, pelo que eu entendi nas minhas próprias anotações, eu comecei a escrever ele em uma semana e eu acabei ele em uma semana. Primeiro porque ele tem poucas páginas. Segundo porque eu tava ansiosa pra escrever tudo. Então eu escrevi um monte de coisas aleatórias. E, gente, meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos, né? Então eu saí da casa do meu pai, aí fui morar com a minha avó, depois eu fui morar com a minha mãe, com o marido que ela teve, aí depois a gente voltou a morar com o meu Dindo. Então, a minha fase de infância, adolescência, eu migrei por muitas casas, então as minhas coisas se perderam no meio do caminho. E a casa do meu pai, justamente por eu ter passado 10 anos lá, foi onde, assim, de certa forma, mais tem coisas, né? Então, mais tem fotos, onde tem isso aqui. Tanto que até uns 2 anos atrás meu quarto ainda estava inteiro lá. Minha madrasta começou a mudar. Então, eu gosto de ter essas pequenas coisas, essas pequenas lembranças da minha infância, né? Enfim, da Heloísa, criança, que morava com o pai e tal. E o meu diário, eu confesso pra vocês, assim, que eu achei que ia ter mais coisa pra eu trazer pra vocês, né? Mas eu vou ler aqui uma das melhores páginas que eu encontrei. Gente, olha só, o único triste é que eu não colocava a data, então eu não consigo saber qual é a data disso. Aí, olha só, várias vezes, várias páginas do meu álbum, eu falava, hoje eu estou feliz, hoje eu estou feliz, hoje eu estou feliz. Eu era uma criança muito alegre, muito feliz, gente, graças a Deus. E aí, olha essa história aqui, que linda. Hoje estou feliz, estou com a minha avó e vou escrever uma história. Era uma vez uma princesa chamada Heloísa, linda que dói. Eu gostei dessa história. Eu acho que eu digo pro Alan até hoje que a minha autoestima ela é muito boa. Assim, porque eu realmente me acho bonita. E eu sei que eu não sou nenhum padrão de beleza e que talvez eu nem seja tão bonita assim. Mas na minha cabeça eu sou, sabe? E me parece que é uma coisa bem de criança já, né? Não sei se é meu signo, libriana. Não sei se é porque eu sou filha da minha mãe. Mas eu já era bem convencida desde aquela época, né? Hoje eu fui à escola e fiquei 4 dias no hospital. Não consegui comer direito, não consegui fazer nada, mas já saí de lá. Agora já estou boa. Agora posso fazer o que quiser na minha casa e não no hospital. Boa noite, sonhe com os anjos. Bye bye. Gente, eu vou tirar uma foto e vou colocando na medida que eu vou lendo pra vocês, tá? Esse dia aqui, eu me lembro. Eu acho que realmente eu tinha uns 7, 8 anos, porque eu peguei aquele rotavírus, sabe? Não sei se isso ainda existe, não sei se é assim que se chama, mas eu acabei indo pro hospital e aí eu fiquei lá, sei lá, acho que uma semana, uns 4, 5 dias, não sei, só tomando soro, né, comendo aquela comida de hospital e tal. Agora imagina uma criança. Eu lembro que a minha família, gente, nossa, a minha prima, a minha tia, elas foram levar desenho, lápis pra eu pintar, sabe? Parecia que, meu Deus, a diva tava acamada assim. Eu tava realmente, né? Mas parecia que, meu Deus, eu tava super doente e era só um rotavírusinho, coisa de criança. Mas eu lembro que foi muito legal, me senti bacana, né? Me senti muito amada nessa época de criança. Aí minha avó ia, dormia comigo, às vezes minha mãe ia, dormia comigo, enfim. Mas foi isso. Ó, aí aqui tem uma frase da minha mãe, olha como a letra dela é bonita, né? Minha menina é a coisa mais maravilhosa e valiosa que existe. Te amo. E eu ainda coloquei minha mãe que, eu acho que eu ia escrever, minha mãe que escreveu. Aqui estou na cama com a minha mãe e ela acabou de brigar comigo. Eu acabei de comer pizza, agora estou em casa. Várias informações numa só, eu até desenhei uma pizza, né, gente? Poxa vida. Realmente não era meu forte. Escrever e desenhar não era meu forte, minha letra era péssima. Olha só, as páginas que eu não tinha o que escrever, eu ia colocando ponto de interrogação, só que isso não era dias, isso era no mesmo dia. Eu acho que eu comecei esse diário em um dia, eu terminei tipo no 4º dia, no 5º dia, no máximo. Gente do céu. Ó, um monte de ponto de interrogação que eu não sabia o que escrever e eu achava que o diário era pra ficar escrevendo o tempo inteiro.
Gente, aqui minha mãe escreveu, dá pra ver que é a letra dela, né? Ela escreveu uma oração, mãezinha do céu, eu não sei rezar, só sei te dizer o quanto eu sei te amar. Eu e a minha mãe, na verdade a minha mãe tinha muito essa mania de, antes de dormir, a gente rezar, né? Então, sempre eu rezava e era sempre essas orações mais decoradas, porque a gente é católico, né? De batismo. Hoje eu não me considero nada porque eu não sigo nada. E aí ela gostava muito, eu gostava também muito dessa oração, eu pedi pra ela escrever. E eu passei um gloss e eu dei um beijo no caderno. E aí é onde tá esse desenho aqui de boca. Aí tá escrito um beijo, a Heloísa que mandou. E tá o glossinho aqui, tem até um brilhinho, não sei se vai dar pra ver na foto. Gente do céu. Agora estou brincando com o meu pai e eu também na cama estou. Ah, pelo menos eu tentava escrever bem, né, gente? E aí eu desenhei, meus desenhos eram ótimos, né? Mas eu desenhei eu e o meu pai na cama aqui, e olha o tamanho da cama, porque hoje eu vejo que era uma cama assim, não é tão alta, né? Mas é aquelas camas box. E na época, quando eu era pequena, ela parecia enorme, assim, muito grande. E hoje ela é uma cama simples, sabe? E além disso, eu desenhei meu pai desse jeito aqui, porque a gente tinha muita mania de fazer aviãozinho, sabe? Antes de dormir. Então ele me pegava no colo assim, ficava fingindo que a gente estava fazendo aviãozinho. Então eu acho que eu desenhei porque provavelmente era essa brincadeira que a gente estava fazendo nesse dia. Gente, essa aqui é muito boa. Tanto que eu lembrei que eu tinha esse diário porque eu lembrei desse dia e dessa anotação. Meu pai me bateu só por causa que o Júnior caiu da cama e eu fiz xixi na calça porque o meu pai me bateu. Na calça, né? E eu ainda fiz um desenho maravilhoso de eu fazendo xixi nas calças, no caso no chão. Gente, o que aconteceu? Eu, assim, embora eu era uma criança muito feliz, e etc., eu era filha de uma família tradicional, né? Então eu apanhava. Eu era da geração antiga, eu levava uns bons tabefes, ainda mais meu pai. E aí, nesse dia, eu e meu primo, a gente tava brincando de pular em cima da cama. E meu pai falando, não pula, que vocês vão cair, não pula, que vocês vão cair, não pula, que vocês vão cair. O que aconteceu? Meu primo caiu. E abriu o berreiro, começou a chorar. E, obviamente, a culpa é de quem? Da dona da casa, né? Não é do meu primo, que foi Palermo e caiu. Não, é da dona da casa, que no caso a gente tava na nossa casa, na cama dos meus pais, e aí o meu pai foi lá e me bateu. Aí nisso meu primo já foi embora, né, e aí acabou a brincadeira pra todo mundo, eu levei mó esculacho, e aí eu fui lá e anotei. Na época, e sempre quando a gente apanhava assim, parecia que era o fim do mundo, né, e hoje a gente vê que tipo, nossa, que fasezinha boa, sabe? E, nossa. E aí eu queria muito mostrar pra vocês, mas eu não sei até que ponto vocês estão a fim de ver, que são os álbuns que eu tenho aqui. Eu tenho vários álbuns com várias fotos minhas, quando eu era pequena, bem piquititica, sabe? A minha mãe, ela tirava muitas fotos. Isso era muito legal. E aí eu acabei pegando os álbuns, que são tudo fotos minhas, tem até fotos do meu aniversário de 1 ano. Mas eu vou ver se eu faço esse vídeo ainda. E é isso. Gostaram? Vocês têm aí alguma coisa, alguma recordação, um diário de infância de vocês? Pra gente compartilhar aí nossas vivências infantis? Me contem aqui nos comentários. E se vocês quiserem que eu traga as fotos, eu posso trazer também. Me contem aí.